Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana, amigo ouvinte, vamos aprender algo sobre a maneira como os israelitas adoravam a Deus. E por que isso é importante? É importante porque com eles nós podemos aprender sobre a correta adoração. Eles foram um povo que foram orientados por profetas diretamente. Então isso quer dizer que o povo de Israel tem muito a nos ensinar sobre a forma de adorarmos a Deus. Antes, o que significa adorar a Deus? Adorar a Deus é amá-lo e obedecê-lo. É reconhecê-lo como Criador, é ter uma relação íntima com Ele, é agradecê-lo por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós somos. Nós adoramos a Deus na nossa vida pessoal, adoramos a Deus em particular, adoramos a Deus em nossa vida familiar, adoramos a Deus pelo testemunho que damos no nosso trabalho, universidade, e adoramos a Deus também na igreja. E nós vamos aprender algumas coisas sobre a adoração israelita, sobre as práticas de adoração deles, para que você e eu possamos também aprendermos a adorarmos, a cultuarmos a Deus de uma forma que lhe agrade. Vamos começar com um texto que se encontra em Esdras capítulo 3, verso 11, que diz: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Aqui nós podemos já aprender algo de muito legal e importante sobre a adoração. Primeiro, ela deve ser feita também de forma cantada. E aqui diz que eles cantavam alternadamente, ou seja, não cantavam de qualquer jeito, louvando, ou seja, elogiando a Deus pelas coisas boas que Ele fez e por aquilo que Ele é, e rendendo graças ao Senhor. E o que eles disseram nessas palavras, nesse cântico? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Você poderia perfeitamente adaptar este cântico dizendo assim, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre a minha vida. Então o que esse texto nos mostra é que o foco da adoração é exaltar a Deus e não ao ser humano. É exaltar a Deus por seu amor, por sua bondade, porque nós somos criaturas criadas para adorarmos algo ou alguém. E esse alguém é Deus. Existe dentro de nós um desejo de adorarmos algo. E isso nós podemos ver nas diferentes culturas que, mesmo não tendo contato algum com a Bíblia, as diferentes culturas e religiões sempre querem adorar alguém. Isso porque nós temos uma tendência natural a adorarmos algo acima de nós. E é natural do ser humano a religiosidade, né? É a coisa mais natural que existe, só que ela precisa ser direcionada de acordo com a palavra de Deus. E se você e eu aprendermos como adorarmos a Deus da forma como os profetas inspirados ensinaram aos israelitas, não tenha dúvida alguma de que a nossa vida de adoração será muito mais significativa, nos trará muito mais alegrias e bênçãos à nossa vida. Espero contar, amigo ouvinte, com a sua companhia nesta semana para aprendermos juntos a maneira como os israelitas adoravam, para que hoje adoremos a Deus também de uma forma correta. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e até amanhã. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo aprendendo sobre a forma como os israelitas adoravam a Deus. E a forma como eles adoravam a Deus terá muito a nos ensinar, amigo ouvinte, para que hoje nós possamos também
adorarmos a Deus de uma forma significativa, que nos faça bem por termos realmente entrado em um contato mais direto com Deus por meio da nossa adoração. Nós já aprendemos que adorar a Deus é amá-lo e obedecê-lo, servi-lo. E nós expressamos este amor através do nosso testemunho pessoal, através dos cânticos, através do nosso estudo da Bíblia. Vamos ler o que está em Neemias 12, 27 a 29, para vermos como era a adoração israelita. E como que, obviamente, a adoração hoje, da igreja hoje, do Israel espiritual, deve de ser também. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Aqui você percebe que eles estavam dedicando a Deus os muros de Jerusalém. Os israelitas dedicavam tudo a Deus. Eles gostavam de demonstrar a Deus gratidão por tudo aquilo que eles recebiam. E nesta adoração de dedicação, nós percebemos algumas coisas importantes. Primeiro, que eles participaram alegremente das cerimônias de dedicação. Isso demonstra que o culto tem que ser alegre. O culto não tem que ser triste, muito menos morno. Um culto que é morto, ele não condiz com o culto bíblico. Além disso, diz aqui, participava alegremente com seus hinos, cânticos e declarações de ações de graças, ou seja, louvavam, elogiavam a Deus. O foco da adoração e da música era Deus e não era o ser humano. E diz que a adoração era acompanhada de símbolos, alaúdes, harpas e liras, ou seja, vários instrumentos musicais, inclusive instrumentos percussivos como os símbolos. Então você percebe que a Bíblia não tem preocupação com o tipo de instrumento que vai ser usado. A Bíblia tem preocupação sim que qualquer instrumento seja usado de forma correta, para que o culto seja alegre e organizado, como diz 1 Coríntios 14, 33 e 40. Então, qualquer discussão em torno de instrumento é perda de tempo, é bobagem, porque a Bíblia não se preocupa com o tipo de instrumento, ela se preocupa sim com a forma como o instrumento é tocado e se preocupa com a consagração daquele que está tocando o instrumento. Eu costumo dizer que a pessoa consagrada, ela vai tocar até mesmo uma bateria de forma consagrada. Agora, a pessoa que não é consagrada, até o piano ela toca de forma errada. Então, o detalhe é a consagração da pessoa. E o louvor praticado pelo israelita, seja no templo ou fora do templo, tinha sim os instrumentos musicais. E nós vemos também em Neemias 11, 22, que o louvor a Deus, as músicas eram cantadas de forma organizada, tá? Porque diz que Deus havia estabelecido, na verdade, Davi havia estabelecido Asaf como superintendente do ministério de música e louvor na casa de Deus. Diz aqui Neemias 11, 22. Isso quer dizer que o povo de Deus precisa dar a ele louvor profissional, ou seja, coisa de primeira qualidade. Você quer ver isso em outro texto? Eu vou lhe mostrar aqui 1 Crônicas 25, 6 a 8. Diz o seguinte: todos esses estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais, quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas no serviço de adoração na casa do Senhor, estando Asaf, Jedutum e Remã submissos às ordens do rei. Eu li aqui na versão King James atualizada. Então você perceba, a música era executada profissionalmente, não de qualquer jeito, e os instrumentos eram tocados harmonicamente. Os cantores eram os levitas,
que foram oficialmente designados para isso, eles tinham um trabalho remunerado e eles preparavam músicas para os cultos do templo. Tá? E nos dias de Davi foi organizada uma espécie de academia de música, que foi supervisionada pelo próprio Davi. E uma coisa interessante que nós percebemos também, se você ler 1 Crônicas 25, os cantores usavam até roupas diferenciadas no culto. Isso demonstra que o culto deve oferecer o melhor para Deus e que os cantores e músicos não deveriam ir para a frente da igreja com qualquer tipo de roupa, mas com roupas especiais, bonitas, roupas obviamente não que sejam deselegantes ou fora de moda, mas com roupas especiais que não usam, por exemplo, durante a semana, para demonstrar que aquele momento é consagrado a Deus e totalmente dedicado a Ele. E considerando que a música era feita de forma organizada, harmônica, profissional, e considerando que em 1 Crônicas 25:6 diz que eles todos estavam sob a direção e mentoria, isso significa, amigo ouvinte, que os músicos hoje nas igrejas deveriam investir mais e ensinar a congregação a cantar melhor. É coisa simples para um músico ensinar, por exemplo, a congregação a cantar em vozes, porque senão fica uma coisa desafinada, destoante, horrível de se ouvir. E obviamente não estaremos honrando a Deus como poderíamos. Então, se você é um músico, separe alguns momentinhos, alguns minutos antes do louvor para dar uma explicaçãozinha de como se canta em vozes, para que o louvor seja apresentado de forma mais agradável a Deus. Deus quer e pode usar a você grandemente para tornar a música um veículo poderoso para que o Espírito Santo se comunique com as pessoas. Faça o seu melhor como os levitas faziam e Deus vai recompensar os seus esforços. Obrigado por sua companhia e amanhã daremos sequência ao programa Lições da Bíblia. Um forte abraço e até lá. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima. Algo interessante que aprendemos sobre o louvor israelita é que eles reconheciam que eram pecadores. Eles não se achavam mais santos do que ninguém. E ao reconhecerem que eram pecadores, eles procuravam purificarem-se com a ajuda de Deus para apresentarem um louvor a Ele. Em Neemias 12:30 lemos o seguinte: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Purificar-se, amigo ouvinte, é tornar-se limpo, puro. E através das cerimônias, eles aprendiam que Deus era o responsável pelo perdão dado a eles e que o poder divino estava atuando na vida deles para que eles se tornassem pessoas melhores. O templo e os rituais, eles eram um meio e não um fim. Era um meio de Deus ensinar o povo a manter uma relação de salvação com Ele, um relacionamento salvífico. Era uma forma deles conhecerem que um dia um substituto morreria no lugar deles e foi Jesus Cristo. E cerimônias eram uma forma deles conhecerem o poder de Deus em purificar a vida das pessoas. Quando eles tinham esse conhecimento de Deus, do que Deus fazia para perdoá-los e do que Deus fazia para salvá-los, eles eram motivados a amá-lo e, consequentemente, a adorá-lo. Então, quando você e eu compreendemos, amigo ouvinte, do que nós somos salvos e por que precisamos ser salvos, a consequência natural deste conhecimento é amarmos mais a Deus e, em consequência, a adorá-lo. E do que você e eu fomos salvos? Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte.
E Apocalipse 21:8 fala que aquele que não aceita o plano de salvação por ser pecador, ele morre, depois é ressuscitado e é castigado no lago de fogo e depois passa pela segunda morte, que é a morte sem ressurreição. Então Deus nos livrou disso. Deus nos livrou não apenas da morte e de 7 palmos abaixo da terra, Ele nos livra da morte eterna. Por quê? Porque ao Jesus Cristo morrer na cruz, sem merecer, Deus adquire um argumento e um direito legal de perdoar todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E nós lemos também, amigo ouvinte, em Romanos 5, versículo 9, o seguinte: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, primeiro, você e eu fomos livres da morte eterna. Segundo, você e eu somos libertos da ira de Deus que virá sobre os pecadores que não se arrependerem. E um outro texto que vamos ler, Romanos 4:25, diz: mas igualmente para todos nós, a quem Deus considerar justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, quando cremos em Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos e temos fé nele, nós somos justificados, ou seja, declarados justos. Então, se hoje, amigo ouvinte, você tiver uma experiência de perdão com Deus, se você compreender que Deus lhe salva da morte eterna, que Deus lhe salva do lago de fogo, que Deus perdoa todas as suas falhas, você vai amar mais a Deus, vai ser motivado a louvá-lo, a adorá-lo, a elogiá-lo e vai expressar essa gratidão pelo amor, pela beleza do caráter de Deus, por Ele fazer por você tudo o que Ele fez por meio da cruz de Cristo. Então, amigo ouvinte, estude e entenda o plano de salvação. E isso vai lhe motivar cada vez mais a adorar a Deus de uma forma vibrante, alegre e reverente. Um forte abraço, obrigado por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra lição que aprendemos muito importante sobre a adoração, na leitura de Neemias 12, 31 a 42, é que os músicos cantavam, tocavam os instrumentos e o povo se curvava em oração. Ou seja, percebe-se que no culto israelita não havia o exibicionismo. As pessoas não queriam aparecer mais do que Deus. Os pregadores, os oradores não queriam aparecer mais do que Deus. Tanto os músicos quanto os oradores faziam com que Deus aparecesse através do louvor. E o povo, neste momento, era tão tocado pelas músicas que o povo se curvava em oração. Será que na sua igreja, amigo ouvinte, as músicas cantadas estão contagiando as pessoas para que elas louvem e elas orem, se curvem em oração? Eu acredito que não, amigo ouvinte. Eu tenho ido por várias igrejas e tenho percebido que a falta de criatividade no cântico tem deixado Deus enjoado de ouvir certos hinos. Por exemplo, existem centenas de hinos na harpa cristã, que é um conjunto de hinos, né, dos irmãos pentecostais. Existe um conjunto de hinos no inário adventista, centenas de hinos. E o que se percebe é que quando vai nas igrejas, as pessoas cantam os mesmos 5, 10 hinos ao longo do ano inteiro. E eu sou franco em dizer e não tenho medo de errar, Deus já não aguenta mais ouvir as mesmas músicas. Imagine um filho
agarrado na sua perna todos os dias, dizendo para você todos os dias a mesma coisa. Por mais que você ame esse filho, você enjoa disso. Então, amigo ouvinte, nós temos que deixar de lado a preguiça e aqueles que são responsáveis pela música ensinarem a congregação a cantar hinos novos. Essa ideia que diz assim, vamos cantar esse hino porque a igreja conhece esse. Pelo contrário, esse é que nós não vamos cantar mais. Vamos cantar um hino que a igreja não conheça. A igreja tem que aprender a cantar novos hinos, porque Deus já não aguenta mais ouvir as mesmas coisas. Nós temos que, quando adorarmos a Deus, amigo ouvinte, pensarmos mais nele. Quando nós dizemos assim, olha, eu quero cantar esse hino porque ele me toca muito. Isso é bom, isso é legal, isso é importante, mas você tem que se preocupar mais com Deus que está ouvindo e sendo adorado do que com você, do que com seu gosto pessoal. Então você tem que se perguntar, será que Deus já não está cansado de ouvir sempre a mesma música? Então vou aprender outras músicas, mesmo que no início seja difícil, mas vou aprender novas músicas para cantar, para orar a Deus, para dizer a Ele através da música coisas diferentes. Nós precisamos, amigo ouvinte, mudar a forma como adoramos a Deus. Porque nós estamos caindo numa mesmice sem tamanho. E se nós não sairmos dessa mesmice, nós vamos comprometer de uma forma muito significativa o nosso êxito espiritual. E isso vai se refletir em todas as áreas da vida, inclusive na missão da igreja. Como que a igreja vai cumprir realmente a sua missão se os adoradores adoram a Deus relaxadamente ou preguiçosamente? Então nós temos que ter um grande cuidado com isso. E nós estudamos, amigo ouvinte, na palavra de Deus, que um dos motivos que devem nos levar a adorarmos a Deus é porque Deus é o nosso Salvador. Outro motivo porque Ele é o nosso Criador. Porque Ele é o nosso mantenedor, porque Ele nos ama. Então a Bíblia apresenta muitos motivos. Agora você vai adorar a Deus se você tiver tais experiências. Se você tiver uma experiência amorosa com Deus, se você tiver uma experiência de salvação com Deus, de livramento, se você tiver com Deus uma experiência em que você claramente perceba a atuação dele na sua vida ou na vida de alguém que você ama, você vai se sentir cada vez mais motivado para adorar a Deus. E sendo que Deus, na Bíblia, é louvado por ser Salvador, Libertador, Criador, Mantenedor, Benfeitor, precisamos, não digo a mim agora, mas aos músicos, os músicos precisam, em suas músicas, em seus hinos, exaltarem mais esses aspectos do caráter de Deus. As nossas músicas estão muito centralizadas no ser humano e estão esquecendo de exaltar a Deus. Muitas músicas nossas também estão parecendo mantras. Se canta as mesmas frases quase 1 milhão de vezes como se aquilo fosse um mantra, isso não vai ajudar em nada. Isso aí pode elevar um pouco a emoção, mas não alimenta o coração e a razão. Então deixemos de lado esse tipo de mantra também. Vamos estudar a adoração israelita, vamos ver como eles faziam música, em quem eles centralizavam a letra, e aí nós vamos adorar de forma correta. A adoração a Deus deve ser feita não com base em nossos gostos pessoais, mas com base no gosto pessoal de Deus. E os hebreus têm muito a nos ensinar sobre isso, porque eles receberam instruções de profetas inspirados e nós podemos e devemos aprender com eles. Que você tenha, amigo ouvinte, um restante de semana muito feliz e amanhã continuaremos com o nosso estudo. Um forte abraço e até lá. A alegria também fazia parte da adoração israelita. E isso, obviamente, vai nos ensinar que a alegria deve fazer parte da adoração hoje. Muitas pessoas não sabem o que é o cristianismo, pensam que ser cristão é ser sisudo, carrancudo, de mal com a vida. Essas pessoas nada entendem de cristianismo, porque o adorador de Deus
mesmo que esteja no mundo de pecado, tenha momentos de tristeza, tenha seus problemas, porque nós não estamos em um mundo perfeito, é uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que procura resolver os seus problemas com a ajuda de Deus. Se precisar de ajuda profissional, vai buscar ajuda psicoterápica, mas vai ser uma pessoa alegre, de bem com a vida, não vai ficar por aí brigando com a vida e brigando com os outros. E a alegria era parte da adoração israelita e deve ser parte da nossa adoração também. E eu vou explicar para você biblicamente o porquê disso. Mas antes, vamos ler o que está em Neemias capítulo 12, verso 43. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes. E os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. Aqui eles estavam extremamente alegres, porque adorar a Deus, louvá-lo, elogiar a Deus, por Ele ser o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Pai, traz alegria ao coração. Nós somos criados para contemplarmos e vivermos com o nosso Criador. Só que, obviamente, o pecado interrompeu esta ligação íntima que tínhamos com o Criador e hoje precisamos adorar a Deus da forma como Ele estabelece, que é através de Jesus Cristo. Mas, Leandro, naquela época, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, por que eles estavam adorando a Deus com tanta alegria? O próprio texto diz que eles ofereceram grandes sacrifícios. E se você ir ao texto bíblico, você verá que os sacrifícios instituídos no Antigo Testamento tinham o propósito de apontar para o Messias, que sacrificaria a própria vida pelos pecadores. Você vai para João 29 e ali João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5:7, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, os autores do Novo Testamento identificam Cristo como sendo aquele para quem os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Então, eles estavam alegres porque eles estavam tendo a certeza de que através desses sacrifícios eles estavam recebendo perdão dos pecados deles. E de uma forma didática, Deus ensinava-os de que um dia um Salvador viria para substituir a morte deles. Então, quando nós entendemos, amigo ouvinte, que Deus é um Criador todo amoroso, que Deus é o nosso mantenedor, você e eu estamos vivos porque Ele nos mantém, quando entendemos que Ele também é o nosso Salvador e que Cristo morreu na cruz, pagando a nossa dívida para com a lei de Deus, você é um adorador alegre. Você tem a certeza de que, apesar de ser defeituoso e falho, você está no processo de salvação. A sua salvação está garantida, óbvio. Você tem que permanecer nela. Aquela crença de uma vez salvo, salvo para sempre, ela não é bíblica, porque se a pessoa desistir de Jesus, ela não pode ser salva. Deus não vai levar para o céu ninguém pelo colarinho ou puxando pelas orelhas, não é? Mas se você permanecer em Cristo, a sua salvação é garantida. Você não precisa temer se você estiver debaixo da graça do Cordeiro que morreu na cruz por nós. Outro detalhe importante na adoração é que percebemos que a adoração israelita, além de ser alegre, ela era reverente. Você encontra isso, por exemplo, no Salmo 95. No Salmo 95, você percebe que eles exclamavam com alegria, tocavam músicas para celebrar a Deus, você vê isso no versículo 1, mas ao mesmo tempo eles se ajoelhavam diante de Deus, como lemos no verso 6. Então, o que nós devemos fazer? Devemos nos aproximarmos de Deus com alegria, com admiração por tudo aquilo que Ele é e Ele faz por nós, mas também com reverência, com respeito. Devemos nos lembrarmos de que o Criador é superior a nós e que o seu amor por nós é infinito.
Lembrando dessas duas coisas, nós o adoraremos com alegria, mas também com reverência, com respeito, não é? Que você e eu, amigo ouvinte, possamos ser alegres por causa da certeza da salvação que temos em Cristo, por causa do amor de Deus por nós, por causa das coisas boas que Deus nos proporciona. Com certeza temos muito mais para agradecer do que para reclamar. E por isso temos motivos para sermos alegres, apesar dos problemas e dos momentos ruins que passamos nesta vida, neste mundo de pecado. Quando estivermos no mundo perfeito, quando Deus restaurar o nosso mundo e a nossa relação com Ele, diz Apocalipse 21, verso 4, que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso vai ter ficado no passado. Até lá, vamos nos apegando a Cristo, com amor, com carinho, vivendo pela fé, com a certeza de que quando estivermos no mundo perfeito, nós estaremos alegres, felizes em 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante a eternidade toda. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã em nosso próximo programa Lições da Bíblia. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima. Outro motivo, amigo ouvinte, que levou os israelitas a se alegrarem durante o culto a Deus foi a presença dos sacerdotes e levitas. E por que isso os fez ficarem tão alegres? Vamos ler o que está aqui em Neemias capítulo 12, versos 44 a 47. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas e cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e levitas. Pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão havia determinado. Porquanto muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução de peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. A felicidade do povo, amigo ouvinte, pela presença dos sacerdotes e levitas tinha um motivo muito grande, porque eles eram os responsáveis por administrarem o culto na casa de Deus. Eles estavam há tanto tempo sem terem, diríamos, um culto de qualidade. E quando estes servos de Deus que haviam sido estabelecidos, chamados por Ele, estavam presentes no ministério da casa de Deus, isso trouxe grande alegria ao povo, porque agora com a presença dos sacerdotes e dos levitas, os rituais, os cânticos, os louvores, tudo seria feito de forma organizada. Tudo tocaria de uma forma mais intensa o coração de todos, porque eles estariam fazendo da forma correta. Todos agora poderiam adorar a Deus e expressar a sua gratidão a Deus, porque os sacerdotes e levitas estariam ali para orientar a todos, para mostrar como deveria ser a adoração, para motivá-los a fazerem isso. E uma coisa muito interessante, amigo ouvinte, que aprendemos acerca dos sacerdotes é que eles
simbolizavam a pessoa de Jesus. Veja, nada no Antigo Testamento é por acaso. Ontem nós aprendemos que o cordeiro sacrificado, os animais sacrificados, representam Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz no nosso lugar. Como diz ali João 29, 1 Coríntios 5, 7, também Apocalipse capítulo 5. Agora nós vemos que o sacerdote também apontava para Cristo. Você pode ler, por exemplo, sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 8 e também no capítulo 9. Nós percebemos que a figura do sacerdote, o sacerdote era aquele que servia, diríamos assim, de intermediário entre Deus e o adorador. E esta figura do sacerdote representa Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, através do qual você e eu temos acesso direto a Deus. Veja o que diz Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o mais importante de tudo que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não como ser humano. Perceba que Jesus é chamado de o grande sumo sacerdote, e o texto bíblico diz no verso 2 que ele é o sumo sacerdote que está como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, o sacerdócio no Antigo Testamento e o sumo sacerdócio apontavam para o sacerdócio e sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Você e eu não sabemos, amigo ouvinte, os detalhes de como é a ministração de Cristo no santuário celestial. Mas as informações que temos na Bíblia são suficientes para aprendermos que Cristo tem a função de advogado e intercessor na figura do sacerdote, e na figura do sumo sacerdote ele acumula não apenas agora a função de advogado e intercessor, mas também de juiz. Então você percebe, amigo ouvinte, que o plano de salvação foi revelado de uma forma didática para que o povo de Israel entendesse que um dia viria um substituto morrer no lugar do pecador. E a maravilha, amigo ouvinte, é que por causa do perfeito sacrifício de Cristo, ele está no santuário celestial como nosso precursor. A presença dele é a garantia da sua e da minha presença. Veja o que diz, por exemplo, Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo entrou no santuário celestial para que você e eu possamos, pela fé, entrarmos no santuário celestial. Para que você e eu, pela fé, possamos recorrer a Deus a qualquer instante e recebermos o perdão pelos nossos pecados. Em Hebreus 9:11 lemos: quando Cristo chegou como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no santuário de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Você percebe? Cristo, como sumo sacerdote, apresenta-se com ele mesmo, morto, que havia sido morto e agora ressuscitado. Ele apresenta-se com os benefícios do seu sangue e do santuário celestial, amigo ouvinte. Cristo pode disponibilizar para nós todos os benefícios do sacrifício dele. A presença do Espírito Santo entre nós, o perdão diário dos nossos pecados, a proteção dos anjos. Então, amigo ouvinte, temos que agradecer a Deus pelo ministério sumo sacerdotal de Cristo, que nos possibilita hoje a vivermos pela fé
com a certeza de que um dia estaremos com Ele no santuário celestial, conhecendo esta linda casa de Deus, de onde Cristo ministra os benefícios da sua graça a todos nós. Amanhã, amigo ouvinte, finalizaremos o nosso estudo da semana analisando alguns princípios mais que são muito importantes para a nossa adoração a Deus. E eu espero que você acompanhe o programa de amanhã também. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana aprendemos com o culto israelita sobre alguns princípios muito importantes que devem fazer parte da nossa adoração a Deus. Não vou repeti-los, você poderá ouvir os áudios anteriores, mas hoje eu queria acrescentar alguns princípios a mais, não é? Que se encontram na palavra de Deus, para que você e eu ofereçamos um culto agradável a Deus e que nos proporcione tanto bem-estar quanto transformação. Eu quero apresentar para você hoje 3 princípios, além daqueles que já apresentamos ao longo da semana. O primeiro princípio pode parecer repetitivo em relação ao que eu falei durante a semana, mas não é. Porque eu quero agora mostrá-lo como realmente um princípio e para que isso fique bem claro na sua mente. Um dos primeiros princípios que devemos ter na adoração é o de que devemos evitar músicas repetitivas e devemos cantar coisas novas, cânticos novos para Deus. Isso está no Salmo 96, verso 1, que diz assim: Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Então, a Bíblia diz que nós devemos cantar a Deus cânticos novos. E por quê? É simples. Quando você lê Mateus capítulo 6, Jesus nos adverte contra as vãs repetições na oração. Quando você e eu estamos cantando louvores a Deus, elogios a Deus, estamos o adorando, nós estamos também orando a Ele. E se Jesus já ensinou em Mateus capítulo 6 que Deus não gosta de vãs repetições, é óbvio que Deus está enjoado de ouvir as mesmas músicas todos os cultos. Deus não aguenta mais. Então um princípio musical muito importante é este. Cante na sua igreja coisas novas. Há mais de 600 hinos diferentes. No inário adventista, na harpa cristã também há centenas de hinos. Por que cantar-se os mesmos hinos? Deus já não aguenta mais. Ah, mas Leandro, eu gosto desse hino. Não, você tem que se preocupar se Deus está gostando de ouvir isso. Essa é a primeira coisa. A adoração, o foco da adoração não é o ser humano, é Deus. Não é? Então, amigo ouvinte, invista. Não tenha preguiça de aprender novos cânticos. E se os músicos da sua igreja estiverem repetindo muito, numa boa, com carinho, converse com eles. Olha, nós não aguentamos mais cantar essas mesmas músicas, vamos aprender coisas novas. E o músico que não estiver disposto a ensinar cânticos novos para a sua congregação, ele não tem o dom para ser um músico, para ser um diretor de música, diríamos assim. Ele tem que ser convidado a dar este cargo para outra pessoa que tenha realmente o dom, a habilidade e o interesse de fazer isso. Um segundo princípio importante para a adoração é o princípio do dízimo. Você tem que ter muito cuidado com o que alguns que estão aí num processo de apostasia têm dito a respeito do dízimo na internet. Muitas pessoas têm dito que não devemos dizimar porque o dízimo havia sido estabelecido para os levitas no Antigo Testamento. Isso é uma mentira muito grande e eu percebo na vida de muitas dessas pessoas que elas estão se tornando pessoas rancorosas e se afastando da igreja. Então esta crença está fazendo mal a elas, não está fazendo bem. Então, se pelos seus frutos os conhecereis, como diz Mateus 7, 15, 16, você tem que ficar esperto e ver o que esta crença
de que não devemos dizimar mais em nossos dias está trazendo para os adoradores hoje prejuízos espirituais e emocionais e não benefícios. Em primeiro lugar, o sistema de dízimos foi estabelecido por Deus bem antes de nascer o primeiro levita. Por quê? Abraão já dizimava, como diz Gênesis 14, 20. Então dizer que o dízimo era para os levitas apenas é uma falta de informação muito grande. Em segundo lugar, mesmo que o apóstolo Paulo tenha optado em algumas circunstâncias, como em Corinto, por não ser mantido financeiramente pelos irmãos, em Filipos, nós percebemos que ele aceitou essa manutenção, em Filipenses 4. Mas mesmo em 1 Coríntios 9, quando Paulo diz que ele não quis receber as ofertas da igreja, ele disse que isto era um princípio válido. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele está citando Números 18. Números 18 fala da manutenção dos levitas por meio dos dízimos. E ele pega Números 18, que é uma referência aos levitas sendo mantidos pelo evangelho, para pregar o evangelho, e ele aplica Números 18 aos que pregam o evangelho hoje. Ele diz o seguinte: aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então Paulo não faz uma distinção entre os levitas e aqueles que são responsáveis pela pregação do evangelho hoje. Ok? Então se Paulo pega Números 18 e o aplica aos dias do Novo Testamento, é óbvio que o princípio do dízimo continua sendo válido. Mas você pode pensar assim: mas e se alguém administrar mal o meu dízimo? Você não tem nada a ver com isso. A sua adoração é a Deus, não é ao pastor. Ou você adora o pastor? Quem é que é o foco da sua adoração? É o pastor? Óbvio que não. O foco da sua adoração é Deus. Se um pastor administrar mal o dízimo, ele vai se ver com Deus depois. Se ele não se arrepender, Deus vai cobrar dele. Agora, não é porque ele erra que eu e você agora vamos pecar também e não dizimarmos. A Bíblia diz em Malaquias 3, 8 e 9 que não dizimar e não ofertar é roubar a Deus. Agora, porque um pastor administra mal o dízimo, você vai virar ladrão e roubar a Deus? É muita imaturidade da sua parte fazer isso. Então o seu foco na adoração é Deus, não é ser humano nenhum. E você também tem que ter maturidade para entender que uma minoria que administra indevidamente o dízimo não representa a maioria. Existem muitos pastores sérios, existem muitas igrejas sérias, e nós não podemos julgar o todo pela parte. É falta de maturidade fazer isso, ok? E um terceiro princípio importante na adoração é o princípio da oferta. Nós devemos, amigo ouvinte, dizimar para mantermos a pregação do evangelho e devemos ofertar para demonstrarmos a Deus o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele nos dá. Esses princípios estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu vou apresentar agora o que está aqui no Novo Testamento, lendo para você o que está em Gálatas. Na verdade, é o texto em Gálatas capítulo 6, versos 6 a 10. Vamos ver aqui este princípio em Gálatas 6, 6 a 10. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Olha que interessante. É o que Paulo está dizendo aqui. Estou lendo aqui na versão King James atualizada. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então aqui, Paulo diz o seguinte: nós vamos colher aquilo que plantamos. Se nós repartimos o que temos com aqueles que nos instruem na palavra, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas na igreja, Deus vai fazer com que colhamos bons frutos
desta atitude. É o que Paulo está dizendo. Agora, aquele que é egoísta, que não considera que para ter estudos bíblicos, distribuir bíblias, ter projetos evangelísticos é necessário dinheiro, aquele que não se conscientiza disso e pensa só no seu umbigo é uma pessoa egoísta e Deus não vai abençoar esta pessoa como abençoaria se ela fosse fiel no princípio dos dízimos e das ofertas. Não precisamos, amigo ouvinte, ficarmos amargurados como muitos por causa dos nossos problemas financeiros. Nós não podemos justificar os nossos problemas financeiros com a desobediência a Deus. Muitas pessoas que não querem dizimar e ofertar argumentam que o dízimo era só para os levitas porque estão com problemas financeiros. Então, para tentar aliviar a consciência culpada, acabam se apegando a um ensino errôneo na tentativa de aliviar uma consciência culpada. Mas isso é um grande erro. Em primeiro lugar, a pessoa com problemas financeiros tem que educar-se financeiramente. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa precisa continuar sendo fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. E pedir a Deus que lhe ensine os princípios básicos de uma educação financeira para que possa ter uma vida digna, porque afinal Deus não quer que os seus filhos tenham uma vida de miséria. Deus quer que os seus filhos vivam bem. Mas para isso, precisamos fazer a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Se fizermos a nossa parte, colheremos os bons frutos. Se não fizermos a nossa parte, não podemos colher os bons frutos. Eu agradeço, amigo ouvinte, por você ter me acompanhado no Lições da Bíblia desta semana. Amanhã daremos sequência ao nosso programa e começaremos um outro assunto. Vamos estudar sobre a apostasia do povo de Israel. Uma pena, eles estavam indo tão bem, mas passaram por um processo de apostasia. E nós vamos aprender lições com esta experiência para a nossa vida espiritual hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.